Sabe, reformar a fundação de um prédio geralmente exige uma regra número um muito simples, que é, bom, esvaziar o local. Você tira todo mundo, desliga a energia e os engenheiros trabalham em paz, certo? É lógico, é seguro e, acima de tudo, previsível. Exato. Mas ao cruzar as fontes que temos para nossa imersão profunda de hoje, desde o guia executivo do governo até aquela intrincada e, nossa, gigantesca legislação complementar recém-lançada, fica muito claro que a estratégia aqui é completamente outra. A gente está falando de um nível de complexidade muito maior. O Brasil vai tentar trocar os pilares, as fundações e o encanamento de um arranha-céu de 50 andares, com todo mundo trabalhando lá dentro, sabe? Os elevadores subindo e descendo em velocidade máxima e a energia ligada o tempo todo. É a definição absoluta de uma operação de risco extremo no coração da economia. O paciente, nesse caso, precisa continuar correndo uma maratona de alto rendimento, enquanto a equipe médica realiza um transplante de coração aberto. Uma imagem assustadora, mas perfeita. Pois é, o sistema tributário brasileiro, que já é conhecido por ser tipo um dos mais complexos do planeta, não pode simplesmente ser pausado. A economia ia quebrar. E exatamente essa é a nossa missão no mergulho de hoje. O nosso foco central é traduzir esse famoso mapa da transição, esse período super crítico que vai de 2026 a 2033, detalhado lá na legislação complementar. Isso, a gente precisa entender o passo a passo de como isso vai acontecer na vida real. Vamos destrinchar como o país fará a transição de um sistema totalmente caótico de 5 tributos fragmentados para o novo sistema de IVA dual, que é composto pela CBS no âmbito federal e pelo IBS no âmbito subnacional. A intenção hoje é olhar muito além das alíquotas. A gente quer desvendar o que vai acontecer na prática com o fluxo financeiro das empresas. Porque não é só mudar a porcentagem do imposto, né? Não, de jeito nenhum. Há montanhas de créditos acumulados ao longo de décadas, além de contratos de benefícios fiscais que sustentam indústrias inteiras pelo país. O desafio é entender como a economia vai operar essa engrenagem, essa transição de 7 anos, sem que o setor produtivo e os próprios estados entrem em colapso no meio do processo. E é fundamental estabelecer desde já para quem nos acompanha que, olha, embora isso possa soar como um assunto estritamente contábil ou um debate trancado lá numa sala de finanças corporativas, não é. Essa transição vai afetar os preços de absolutamente tudo nas prateleiras dos supermercados. Com certeza vai chegar no bolso de todo mundo. Vai ditar a sobrevivência de complexos industriais inteiros e transformar completamente a lógica de caixa de quem faz negócios no país. Ninguém, desde uma pequena fábrica até uma multinacional, sairá ileso ou inalterado. E compreender a mecânica exata dessa linha do tempo é tipo o primeiro passo lógico. A substituição do sistema antigo pelo novo IVA dual foi desenhada em fases muito bem delimitadas, justamente para mitigar o choque desse transplante. Ok, vamos desempacotar isso. Nas fontes, fica claro que o ano de 2026 é o grande teste de fogo. Mas, curiosamente, é um teste com uma carga financeira quase simbólica, né? Muito simbólica. É quase um laboratório. Teremos a introdução da CBS federal com uma alíquota de apenas 0,9% e o IBS para estados e municípios a absurdos 0,1%. O foco ali não parece ser a arrecadação de forma alguma. Não, o foco definitivamente não é encher o cofre do governo. O foco é forçar uma adequação irrestrita dos sistemas operacionais e de TI das empresas. Ah, então é um teste de estresse tecnológico. Exatamente. A arrecadação nesse primeiro ano é, bom, irrelevante para os cofres públicos, mas o esforço tecnológico exigido do setor privado vai ser colossal. E a legislação estabelece que o dinheiro cobrado nessa fase inicial, de forma até bem inteligente, poderá ser compensado imediatamente com débitos de PIS e COFINS. Entendi. Então a empresa paga o novo, mas abate do velho. Isso, o governo está, na prática, criando um ambiente controlado. Eles querem garantir que os softwares de gestão empresarial, os famosos ERPs, consigam emitir notas fiscais e realizar a escrituração digital no novo formato, sem travar o faturamento das companhias. Imagina se o sistema trava e ninguém consegue faturar. Seria um caos absoluto. Bom, e aí chegamos à virada de 2027 e 2028. É quando o lado federal da equação acelera de forma bem drástica nas fontes. Aí o jogo começa a ficar sério.
O PIS e a COFINS, que assombram as planilhas financeiras aí há décadas, deixam de existir completamente. A nova CBS entra com a sua alíquota cheia, que as estimativas nas fontes apontam ali na casa dos 8,7%. E não podemos esquecer da grande novidade que vem junto com isso. Sim, o imposto seletivo, que o mercado corporativo já apelidou carinhosamente de imposto do pecado. Ele vai incidir sobre produtos considerados nocivos, como cigarros, bebidas alcoólicas e, claro, combustíveis fósseis. Exato. E tem um movimento simultâneo de esvaziamento do IPI, aquele antigo imposto sobre produtos industrializados. Ele é praticamente zerado para a imensa maioria da economia, mantendo sua força apenas como, sabe, um mecanismo de proteção para garantir a competitividade lá da Zona Franca de Manaus. Certo. Um detalhe crucial para a indústria. Mas a assimetria dessa fase é o ponto central que me chamou a atenção. Enquanto o governo federal já opera quase 100% no sistema novo, o IBS, que é o Imposto dos Estados e Municípios, continua travado naqueles meros 0,1%. E tem um motivo muito forte para isso. Se conectarmos isso ao cenário maior, a disparidade levanta uma dúvida meio óbvia. Por que o governo federal resolve a vida dele já em 2027, mas os estados e municípios são forçados a essa lentidão intencional? O grande medo histórico de qualquer tentativa de reforma tributária no Brasil, e eu sou suspeita para falar porque estudo isso há anos, sempre foi o aumento invisível da carga de impostos. Prefeitos e governadores têm realidades de caixa, muito distintas. O período de observação prolongado serve para garantir a chamada neutralidade fiscal. Neutralidade fiscal, ou seja, não pode haver aumento surpresa. Exatamente. A premissa estrutural da emenda constitucional é que a carga tributária global, como proporção do PIB, simplesmente não pode aumentar. Caramba, isso exige um monitoramento quase em tempo real do que está entrando nos cofres, não é? Em tempo real e com muita precisão, e se a União, os estados ou os municípios perceberem ganhos invisíveis ou, no pior cenário, perdas catastróficas de arrecadação, a lei designou o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU, juntamente com o Senado Federal, para atuar como uma trava-mestra. Trava-mestra, gostei do termo. Eles detêm o poder constitucional de calibrar as alíquotas de referência. É tipo num freio de emergência institucional, para garantir que a transição não se transforme num confisco disfarçado. O que nos coloca na pista para os anos mais críticos desse voo, que é o período de 2029 a 2032. Lendo a documentação, eu fiquei com a impressão de que essa fase de transição gradual remete muito àquela analogia da troca do motor do avião comercial em pleno voo. É a melhor forma de visualizar o que vai acontecer. Os pilotos precisam transferir o combustível gota a gota do motor velho e ineficiente, que seriam o ICMS e o ISS, para o motor novo de altíssima performance, o IBS. A cada ano, o ICMS e o ISS encolhem exatos 10%. Isso. Eles caem para 90% da sua força original em 2029, depois 80% no ano seguinte, até chegarem a 60% em 2032. E o IBS vai preenchendo esse exato vácuo que é deixado para trás, na mesmíssima proporção, certo? Sim. A altitude do avião, que representa a arrecadação total dos entes, não pode cair de jeito nenhum. E os passageiros, que são as empresas, não podem sentir solavancos muito bruscos. O objetivo de toda essa engenharia é aterrissar em 2033, com a vigência plena e exclusiva do IVA dual, declarando a morte definitiva do antigo sistema. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque esse encolhimento de 10% ao ano do ICMS cria um paradoxo terrível para o setor produtivo. Um paradoxo e uma dor de cabeça imensa para muito diretor financeiro. Durante décadas, o Brasil viveu a chamada guerra fiscal. Estados do Nordeste e do Sul, do Centro-Oeste ofereciam descontos gigantescos, uns cortes bem radicais de ICMS mesmo, só para convencer montadoras e indústrias a instalarem suas fábricas longe dos grandes centros consumidores do Sudeste. Que é onde está a maior parte da demanda, né? Exato. Mas se o ICMS vai desaparecer, o atrativo que viabilizou essas fábricas some junto.
O fluxo de caixa dessas operações simplesmente implode da noite para o dia. Essa guerra fiscal moldou completamente a geografia industrial do Brasil. E o fim abrupto do ICMS causaria uma fuga em massa de empresas dessas regiões. Imagina um nível de desemprego e falências em cadeia. Colapso regional. Um colapso. Por isso, a legislação tratou esse risco existencial, criando o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. A União vai assumir a conta e ressarcir financeiramente essas empresas pela perda progressiva dos descontos que os governadores tinham prometido. Mas espera lá. A história das finanças públicas brasileiras está repleta de acordos meio nebulosos. Vimos muitos prefeitos e governadores assinarem decretos concedendo isenções baseadas apenas numa carta de boas intenções da empresa, da fábrica. A minha grande dúvida lendo isso foi: o governo federal vai usar os recursos desse fundo de compensação para blindar empresas que fecharam esses acordos frouxos lá no passado? Olha, a legislação complementar impõe uma trava extremamente rígida contra isso. A resposta é um sonoro não. Ah, então não vai ter passe livre. Não vai. O escudo do Fundo de Compensação faz uma distinção agressiva entre dois conceitos que quem está ouvindo precisa ter muito claros: os benefícios onerosos e os não onerosos. Apenas os benefícios estritamente onerosos serão salvos. E o que define ser oneroso na prática? A definição de oneroso exige que a empresa tenha assumido condições e contrapartidas reais, que geram o que a lei chama tecnicamente de ônus efetivo. Ou seja, um custo quantificável lá no balanço da empresa que só foi assumido por causa do tal benefício. Exatamente. A gente está falando de coisas como expandir fisicamente a planta de uma fábrica, gerar e manter um número quantificável de novos empregos com carteira assinada, ou operar sobre restrições e limitações severas aos preços de venda. Entendi. Tem que ter prova concreta. Tem. Meras declarações de intenção naqueles memorandos antigos ou simples cumprimento de deveres legais que qualquer empresa já teria que seguir de qualquer forma, isso não conta mais. Esses são os benefícios não onerosos, e eles vão expirar e desaparecer silenciosamente à medida que o ICMS encolher. E eu li nas fontes que, mesmo para quem tem investimentos reais e as contrapartidas pesadas, não basta apenas ter o contrato guardado na gaveta da diretoria. A lei impõe uma linha de corte retroativa, não é? Sim. E há uma linha de corte bem polêmica. O benefício tem que ter sido concedido até 31 de maio de 2023. Essa data específica não foi um acidente. Ela foi escolhida estrategicamente pelo legislador para impedir que os estados começassem a aprovar, pacotes de benefícios de última hora só para empurrar a conta para a União na véspera da reforma. Uma jogada de mestre para evitar a farra no final da festa. E não para por aí. Além dessa linha de corte temporal, o processo de validação vai transferir o controle dos estados direto para Brasília. As empresas vão enfrentar um processo de habilitação rigorosíssimo lá na Receita Federal do Brasil. E existe uma janela restrita para buscar essa salvação, certo? Muito restrita. Ela abre em 1º de janeiro de 2026 e fecha permanentemente em 31 de dezembro de 2028. A Auditoria Federal promete varrer as contas das empresas em busca de provas documentais inquestionáveis do tal ônus efetivo. Olha, muitas companhias hoje operam bem tranquilas, acreditando fielmente que seus decretos estaduais são garantias de ferro. Quando a Receita Federal aplicar essa lupa, exigindo a prova do investimento físico atrelado ao desconto, muitas diretorias vão descobrir que o planejamento financeiro de longo prazo deles é feito de papel. Vai ter muita empresa precisando refazer o valuation do negócio inteiro. Com certeza. E se a gente está falando do governo federal compensando a perda de caixa futuro das empresas, inevitavelmente precisamos lidar com a montanha de dinheiro que o governo já deve no presente, o passivo gigantesco, o monstro dos créditos acumulados. O modelo atual de tributação cria umas distorções enormes, onde as empresas pagam impostos na compra de insumos, mas por diversas razões legais, tipo exportações ou vendas isentas, elas não conseguem repassar ou abater esse valor na ponta final da cadeia. E isso gera saldos credores bilionários que ficam lá parados no balanço, acumulando poeira. A transição divide o tratamento dessa dívida separando os créditos federais dos estaduais, pelo que eu entendi. Divide sim, são dois mundos completamente diferentes. Começando então pelos federais, o PIS e a COFINS, que morrem mais cedo, já em 2027. A regra parece focar bastante na continuidade do fluxo.
Os créditos não utilizados continuam válidos e terão preferência absoluta para abater o novo imposto, a CBS. E se a empresa não conseguir abater, a lei prevê o ressarcimento em dinheiro mesmo. E há até uma provisão interessante focada no varejo e na indústria de transformação, não tem? Um crédito presumido. Sim, é um fôlego importante. Um crédito presumido de 9,25% sobre os estoques físicos que existirem na virada daquele 1º de janeiro de 2027. As companhias vão poder usar esse crédito e abater de forma parcelada em 12 meses. Tá. Então a transição federal é um processo contábil bem focado em não travar o consumo. A verdadeira anomalia estrutural da reforma, o elefante na sala que tem tirado o sono de diretores financeiros por todo o país, é o destino dos saldos credores de ICMS. Esse é o ponto que dá frio na barriga de muita gente. A documentação aponta que os saldos credores de ICMS devidamente homologados até o final de 2032 não serão perdidos. O valor será reconhecido. Amém. Mas a partir de 2033 eles serão informados ao Comitê Gestor do IBS e compensados. Só que o prazo estipulado para essa compensação é de deixar qualquer um perplexo, juro. É um número que assusta logo de cara. Espantosas 240 parcelas mensais. Estamos falando de um prazo de 20 anos. Ou seja, uma dívida carimbada e reconhecida pelo Estado em 2032 só terminará de ser efetivamente paga em 2052. É isso mesmo. É exatamente isso. O choque corporativo com esse horizonte de 2 décadas é enorme, compreensível, mas a matemática dos governos estaduais explica muito bem o porquê desse prazo. Como assim? Bom, se os estados fossem obrigados a quitar esses bilhões todos em créditos acumulados num prazo curto, no exato momento em que eles já estão perdendo a arrecadação do próprio CMS mês a mês, a maioria das unidades da federação decretaria falência imediata. Ah, entendi. Seria o colapso do setor público. Exato. O alongamento para 20 anos é, no fim das contas, uma contingência de sobrevivência do Estado. Mas e eu fiquei surpreso lendo isso. Para muitas companhias que hoje têm esses créditos parados no balanço e dados como causa perdida, esse acordo bizarro de 20 anos era, na verdade, uma baita vitória, né? É uma vitória imensa. Hoje, o jogo nos estados funciona literalmente na base da gaveta. A empresa protocola o pedido de reconhecimento do crédito e a Secretaria de Fazenda Estadual simplesmente senta em cima do processo por anos a fio. O famoso silêncio administrativo. Isso. O silêncio é usado de forma sistemática como uma arma para não pagar o que deve. E a nova legislação neutraliza essa arma através da introdução daquela figura jurídica fantástica da homologação tácita. A dinâmica muda drasticamente com isso. Se a empresa apresenta o saldo credor e o Estado não responde dentro do prazo determinado, a lei considera o crédito automaticamente validado. É exatamente como um relógio de xadrez de alta pressão. O governo estadual é obrigado a fazer o seu movimento. Se o tempo no relógio esgotar e o auditor não apresentar uma impugnação formal com base em fatos, a bandeira cai e o crédito é aprovado. E tem que ser assim para a transição funcionar. O silêncio do Estado não bloqueia mais o caixa da empresa. Ele passa a punir a própria ineficiência burocrática do governo. Exatamente. E além dessa inversão de poder, que já é gigantesca, há um mecanismo de correção. Num país com o nosso histórico inflacionário, um parcelamento de 20 anos em valores nominais seria um calote silencioso. O dinheiro ia virar pó. Iria, mas a lei garante que a partir de 2033, todos esses saldos parcelados serão atualizados pelo IPCA. O poder de compra desse recebível fica blindado e protegido ao longo do tempo. E para a indústria pesada, há uma salvaguarda adicional importantíssima em relação ao maquinário. Lendo as regras para bens de ativo permanente, percebe-se que as máquinas industriais em depreciação não entram no pacote das 240 parcelas. O crédito de ICMS referente a esse maquinário continua seguindo o prazo legal original que restar da lei antiga, que, na imensa maioria dos casos, é de 48 meses, certo? Certo. Trata-se de uma proteção bem direta para setores de capital intensivo. Eles precisavam garantir que o custo de equipar ou renovar uma fábrica não fosse punido com um congelamento de caixa de 2 décadas. Faz muito sentido.
Contudo, aprovar bilhões em fundos de compensação, calcular parcelamentos atualizados pelo IPCA por 20 anos e gerenciar homologações nesse ritmo de relógio de xadrez exige uma infraestrutura de controle que o Brasil nunca, jamais teve. A Receita Federal vai ter que se reinventar. Totalmente. Se a Receita vai ter que engolir o fato de que a ineficiência deles gera aprovação automática por homologação tácita, como eles vão impedir uma onda monumental de fraudes sem travar o ritmo da economia? A resposta que as fontes detalham é a construção de um ambiente de auditoria tipo hiperconectado. O governo vai delegar o policiamento à automação agressiva e a uma malha fina algorítmica implacável. A premissa do novo sistema é a velocidade absurda de liquidação. Se os parâmetros cruzados nos arquivos digitais da empresa baterem perfeitamente com a malha fiscal, o sistema eletrônico da Receita libera o pagamento ou a compensação em até 60 dias. O algoritmo decide. Mas tem um mecanismo de segurança aí. Para evitar que esse mesmo algoritmo, que pode vir configurado com excesso de zelo, paralise o oxigênio financeiro de uma indústria inteira por conta de uma inconsistência super menor, a legislação precisou impor uma coleira de segurança na própria fiscalização. Como funciona essa trava? Foi estabelecido que no máximo 20% do valor das apurações de um determinado mês podem ser retidos preventivamente pelo sistema com base apenas em perfis de risco. Eles não podem bloquear a totalidade do caixa de uma companhia baseado de uma suspeita automatizada. A menos que consigam comprovar suspeitas evidentes de fraude estrutural. Exato. A trava dos 20% é o limite máximo de sufocamento permitido antes que a presunção de inocência financeira seja violada pelo robô do governo. Mas se o processo de uma companhia for capturado dentro dessa parcela dos 20% que cai na malha fina, a auditoria ganha um prazo de 120 dias para revisar os dados manualmente, podendo se estender por até 1 ano em casos de suspeitas graves de irregularidade. O pente fino vai ser intenso. Então, o que tudo isso significa na prática da operação diária? É como passar por um pedágio eletrônico numa rodovia de altíssima velocidade. Se a tag instalada no vidro do carro estiver configurada perfeitamente, o algoritmo lê os dados, a cancela abre em milissegundos e a viagem continua. Uma viagem sem atritos. Só que o perigo surge quando há um único centavo de discrepância no cruzamento de dados. A cancela do pedágio trava instantaneamente. E as punições previstas para quem errar e não corrigir a rota de forma voluntária mostram que a tolerância do Estado vai ser literalmente zero. As regras de atuação são desenhadas para extinguir de vez aquela cultura da protelação. Se for constatado o recebimento indevido de um valor de compensação, seja por um erro bizarro do próprio algoritmo ou por preenchimento descuidado do contador, a empresa precisa fazer a autorregularização quase imediatamente, devolvendo o montante atualizado pela taxa Selic. E se não fizer? Se a fiscalização precisar intervir de fato e lavrar a autuação, a multa aplicada será de 20% sobre o somatório brutal do valor principal mais os juros acumulados. E a punição financeira é apenas o primeiro degrau dessa escada, viu? O que mais me impressionou nas fontes é o gatilho criminal embutido nesse processo. Isso vai tirar o sono de muitos executivos. A lei determina que se houver um erro tributário não corrigido e o valor for considerado indevido, a autoridade fiscal tem apenas 10 dias úteis após a autuação para disparar uma representação criminal ao Ministério Público Federal. 10 dias úteis, é muito rápido. Uma inconsistência de dados não resolvida rapidamente se transforma numa potencial investigação da Polícia Federal contra os diretores da companhia em menos de 2 semanas. Esse gatilho de 10 dias levanta uma reflexão muito profunda sobre o fim daquela cultura corporativa do risco calculado no Brasil. Durante muito, muito tempo, departamentos financeiros inteiros operavam naquela lógica do vamos classificar essa operação de uma forma mais agressiva e tentar deduzir o imposto. Se a fiscalização aparecer daqui a 3 anos, a gente entra com recursos, joga para o Conselho de Contribuintes. Virava um processo de 20 anos. Pois é. A era do contencioso administrativo interminável, aquele famoso empurrar com a barriga, acabou. O risco de conformidade não é mais uma provisão futura no balanço, ele é um bloqueio de caixa imediato, com repercussão penal direta na pessoa física dos gestores.
E para não dizer que o novo sistema traz apenas rigidez e punição, as fontes revelam um detalhe muito curioso e bastante estratégico para as linhas de produção. Nas regras de transição estipuladas para a venda de máquinas e equipamentos de capital usados, especificamente aqueles que já fazem parte do ativo de uma companhia há mais de 12 meses, a lei introduz uma isenção ou redução a zero sobre o valor líquido de aquisição original do equipamento. Isso é super importante. É um mecanismo que começa a incidir já em 2027 com a nova CBS e atinge o IBS em 2029. O que significa, na prática, para a fábrica. Em termos práticos, ao vender uma máquina industrial usada, o novo sistema tributará exclusivamente o lucro real obtido na transação. Apenas o ganho de capital sofre tributação, preservando totalmente o valor investido originalmente no equipamento. Funciona como um estímulo fiscal bem direto à renovação do Parque Industrial Nacional. A legislação garante que o caixa da empresa não será corroído por impostos sobre o faturamento bruto ao tentar vender, sei lá, uma linha de montagem envelhecida para financiar a compra de um maquinário de última geração. É uma tentativa bem clara e inteligente de não onerar a modernização produtiva, enquanto essa complexa transição de 7 anos acontece em paralelo. Sensacional. Bom, se fizermos uma retrospectiva cuidadosa da jornada analítica que percorremos hoje nas fontes, a magnitude da engenharia jurídica e financeira envolvida neste processo se torna muito cristalina. Passamos por muitos detalhes cruciais. Nós mapeamos um cronograma minucioso de substituição dupla de impostos de 2026 a 2033, que vai desafiar toda a infraestrutura de TI do país. Detalhamos a necessidade crítica de proteger os investimentos reais no Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, separando os onerosos dos não onerosos. Exploramos a dor e, surpreendentemente, o alívio do plano de pagamento de 20 anos para os créditos acumulados de ICMS, com a homologação tácita. Exato. E, sobretudo, dimensionamos os riscos vitais da nova malha fina operada por inteligência algorítmica. E é imprescindível reforçar para o ouvinte que a capacidade de ler e navegar por este mapa de transição ditará a linha divisória do mercado na próxima década. É uma questão de sobrevivência. Compreender os prazos restritos de habilitação, blindar as documentações de ônus efetivo e garantir que as informações cruzem perfeitamente nos servidores da Receita Federal separará de vez as empresas que prosperarão com o fluxo de caixa saudável daquelas que vão afundar em multas de 20% e inquéritos criminais em 10 dias por pura desorganização sistêmica. O que nos deixa com uma provocação final fascinante sobre o futuro imediato do mercado de trabalho e da gestão de negócios em si. Levando em conta que a partir de 2026 a liberação de fluxos vitais de caixa e a homologação de bilhões em créditos passarão a ser decididas não mais por negociações humanas demoradas, mas por algoritmos cruzando montanhas de dados em milissegundos. E com o risco altíssimo de denúncias criminais automatizadas disparando em apenas 10 dias úteis contra erros não corrigidos. Será que o profissional de tributos do futuro imediato deixará de ser aquele advogado clássico de terno, debatendo interpretações de vírgulas e leis em tribunais superiores, e terá obrigatoriamente que se tornar um cientista de dados e um programador de código? O advogado tributarista vai ter que aprender a conversar diretamente com o código do governo. Algo bem pesado para se pensar enquanto as regras de 2026 se aproximam de nós em velocidade de cruzeiro. Obrigado por nos acompanhar em mais este mergulho profundo nas fontes. Até a próxima.